Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Como sempre, nós falamos, vamos mais uma vez iniciarmos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Sempre nós gostamos de reforçar a importância de raciocinar à luz das Escrituras e para isso trazemos 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é o objetivo nosso, como sempre falamos, criticar a sua igreja, a sua fé. Não. Nós apenas buscamos, por meio desse programa, mostrar aquilo que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar você para a verdade que liberta, como o nosso Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contrariam as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Como você reagiria? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, contrariam as Escrituras, eu pergunto para você, você se sente confortável em permanecer a si mesmo da forma como você está? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Esperamos que você tenha de fato as Escrituras como a autoridade máxima em matéria de fé. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Você pode dizer: mas meus parentes, a minha família, eles estavam na ignorância, tudo bem. E você hoje que tem conhecimento, Deus quer de você. Deus cobra de nós que nós assumimos responsabilidades com Ele e com a palavra dEle. Agora, tem muita gente que ouve a verdade, mas a verdade não consegue mudar ele. Aí é triste, não é triste? Convido você a ouvir o texto inicial na nova tradução na linguagem de hoje, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Orgulho humano é um dos problemas sérios. As pessoas são muito orgulhosas. Vamos para o resumo do programa passado. No programa passado, trouxemos o tema Conhecendo a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam. Iniciamos com 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Através de pesquisas, deixamos claro o que as pessoas entendem por Antigo Testamento. Ouça o que afirma uma das pesquisas. O Antigo Testamento, que também é chamado de Velho Testamento,
nada mais é do que a compilação composta pelas escrituras hebraicas. Mostramos que nos dias de Jesus não existiam os livros denominados Novo Testamento. No decorrer desse estudo, deixamos claro que nossos irmãos não acreditavam e não denominavam as Escrituras como Velho e Novo Testamento. Mostramos que Jesus e os apóstolos usavam as Escrituras denominadas por muitos como o Velho Testamento. Provamos por meio de diversos textos que os nossos irmãos nunca fizeram essa separação. Deixamos claro que foi por meio dessas escrituras que Jesus e os apóstolos convenciam as pessoas à fé no Messias. Mostramos como os judeus conterrâneos de Jesus dividiam as escrituras. Eles dividiam em 3. Torá, primeira divisão, que é lei, os escritos de Moisés. Neviim, que é profetas, a segunda divisão. E a terceira, que é Ketuvim, escritos. Então, Torá, Neviim e Ketuvim, que respectivamente são lei e os escritos de Moisés, profetas e os escritos, ou seja, os salmos, os provérbios. Tudo isso é conhecido por Taná. Por meio de pesquisas, mostramos que foi a Igreja Romana no século IV quem dividiu as escrituras em Novo e Velho Testamento e adotou o cânon, determinando quais os livros fariam parte da Bíblia. Citamos vários textos das Escrituras, mostrando que Jesus e os apóstolos nunca denominaram as Escrituras com o termo Bíblia, Velho ou Novo Testamento. Deixamos claro que esses termos, Velho e Novo Testamento, são usados de forma preconceituosa e têm sido a causa de muitas confusões religiosas e doutrinárias. Finalizamos com 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, dos versos 14 ao 17. Amém, graças a Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sabes as sagradas letras que pode te fazer sábio. Quais eram essas sagradas letras que o irmão Timóteo sabia? Era o Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento, nós mostramos isso. Era o Evangelho também, não era o Evangelho. Por quê? Porque não existia também. Perceberam, ouvintes, que o inimigo trabalha na cabeça das pessoas para fazer as pessoas afastar das Escrituras que pode fazer elas sábias para a salvação e que leva as pessoas à fé em Cristo Jesus. O que desenvolvia fé no coração dos nossos irmãos nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos não era o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que as pessoas entendem como Evangelho é isso. Não era o Novo Testamento, os livros de Mateus a seguir, não era. Era as Escrituras de Malaquias para trás. Podemos falar assim para você entender melhor. Porque era essas Escrituras que eles tinham, porque as outras não tinham sido escritas ainda. E o Evangelho que eles acreditavam não era Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, dentro dessa Escritura contém o Evangelho, a boa notícia. Por isso o nosso tema hoje, o Evangelho à luz das Escrituras. O Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não.
Não é. Imagina, já tinha um problema com o imperador Giliardi, que era excluir toda a escritura de Malaquias para trás. E agora, ter como evangelho apenas 4 livros. Olha que deficiência espiritual, que deficiência que as pessoas acabam tendo. Isso explica, com o imperador Giliardi, ouvintes, a deficiência e a falta de conhecimento que as pessoas têm. E eu vou adiantar algo aqui ainda. O Evangelho fala de Jesus, mas nem a respeito de Jesus as pessoas sabem quem é Jesus. As pessoas têm dificuldade para trazer a identidade de Jesus, para responder de fato quem é Jesus. As pessoas têm dificuldade para responder o que é o pecado. As pessoas têm dificuldade de responder do que Jesus salva eles, do que elas têm dificuldade. Porque depois o Evangelho vai ser adaptado na filosofia pagã de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, infelizmente. Vamos ao texto inicial, Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que interessante. As Escrituras previam que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Qual é a Escritura que previa isso? O Evangelho ou o imperador Giliardi? O Evangelho dos 4 ali, não. As Escrituras. Muito bem. Não era Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. O Evangelho não é a biografia a respeito da vida de Jesus. O Evangelho é uma mensagem, é uma notícia boa, que tem uma abrangência muito grande. E Abraão foi a ele anunciado primeiro o Evangelho. Abraão entendeu. Abraão entendia essa mensagem como um todo. Eu digo sempre e repito, um Evangelho que não conserta o problema do Éden não é um Evangelho verdadeiro. O Evangelho tem que consertar essa boa notícia e esse conteúdo. É como uma carta que tem um conteúdo. O Evangelho é uma carta boa, é uma notícia boa. Uma longa carta onde Deus diz: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E nós vamos encontrar o Evangelho lá em Gênesis 3:15. Quando o homem, os seres humanos desesperados fogem de Deus, e Deus chama os seres humanos para uma responsabilidade, e promete que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós temos o anúncio do Evangelho também. O nosso irmão Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, o irmão Paulo diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perde que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás não quer que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da glória de Cristo. Cooperador Giliardi, ouvintes, quando nós ouvimos os homens pregando o Evangelho, é aquilo: Jesus morreu por você, ele gemia na cruz, e você já imaginou as dores dos cravos sobre as mãos de Jesus, e os pés de Jesus foi furado, carregou uma cruz pesada. Oh, glória! Você não se comove com o que Jesus fez para você. Nós estamos falando do Evangelho da glória de Cristo. É o Evangelho que determina que o Messias, prometido por Deus pelos profetas, viria e traria luz ao mundo, que restauraria o mundo, devolveria o mundo ao seu estado original. Esse é o Evangelho. O Evangelho não se resume à biografia de Jesus. O Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho da glória de Cristo, que está encoberto para muitas pessoas. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que os incrédulos querem é morrer e ir para os céus. O que os incrédulos querem é morrer e ir para os céus. Isso que eles pregam como Evangelho. Promessa de morrer e ir para os céus. Isso não é Evangelho. Isso é paganismo dentro do cristianismo. E nesse sentido nós trouxemos uma pesquisa, o que a grande maioria dos crentes entendem por Evangelho, o que elas entendem por Evangelho. Buscamos no dicionário o significado de Evangelho e
prontamente recebemos ali do dicionário Príbera. Ele diz: doutrina de Jesus Cristo, 1. 2. Conjunto dos livros do Novo Testamento. 3. Cada um dos 4 livros do Novo Testamento que narram a vida e a doutrina de Cristo. Isto é, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São João. Exemplo, evangelhos sinópticos, geralmente com inicial maiúscula. Continuando, o que o dicionário traz. 4. Parte de um desses livros que se lê na missa, geralmente com inicial maiúscula. 5. Livro que narra a vida e a doutrina de Jesus Cristo. Exemplo, Evangelho Apócrifo, Evangelhos Canônicos. 6. Verdade indiscutível. 7. Doutrina tendente a regenerar a sociedade. 8. Conjunto de princípios porque um partido, uma doutrina ou um sistema filosófico se dirige. Percebeu, ouvintes, que a definição de evangelho ela é vaga. O evangelho é a boa notícia. É aquela notícia que Deus deu a Abraão, é aquela notícia que Deus deu a Adão, é aquela notícia que estava na mente e no coração dos nossos irmãos. A notícia que esse mundo, que se encontra num caos, que o homem perdido no pecado seria resgatado das mãos do diabo. É a promessa de um redentor, de alguém que resgataria a humanidade das mãos de Satanás. É a promessa da salvação do mundo, é a promessa de um Salvador. Salvador do mundo, é assim que as Escrituras apresentam Jesus. Esse é o Evangelho. Lembra quando os anjos falaram ali, anunciando aos pastores a mensagem do nascimento do Messias? Lembra? Eis que eu vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo Salvador. O Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Aquele que foi prometido em Gênesis 3, verso 15. Aquele que devolverá o mundo ao seu estado original. Aquele que resgatará os homens das mãos de Satanás. Aquele que perdoa pecados por meio da invocação do nome dele. Aquele que te garante a ressurreição. Aquele que te dá a você o direito de se aproximar de Deus de novo. Aquele que te cobre com a justiça dele. Isso é evangelho! Não é o que as pessoas entendem por evangelho. O evangelho não são 4 livros. E segue mais uma pesquisa aqui tentando encontrar o que as pessoas dizem que é o evangelho. Segundo www.significados.com.br/evangelho, a pesquisa se segue. O Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. É cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento. É cada um dos trechos do Novo Testamento que são lidos durante a liturgia da missa. É uma palavra de origem grega que significa boa nova. Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem de Cristo e evangelista é o autor de qualquer dos 4 livros do Evangelho. Olha a definição de evangelho. O que é evangelho, cooperador? Segundo o que eles estão dizendo aqui, é muito focam ali nos 4 livros. Afirmam que o evangelho é a história de Jesus Cristo. Isso, biografia. Então o evangelho é a biografia de Jesus. Não é isso que é evangelho. Evangelho é a boa nova, a boa notícia. É muito mais do que a história de Jesus. Agora, se nós entendermos que o evangelho é a história de Jesus, então como entender que Abraão foi o primeiro a receber o evangelho? Então Abraão foi o primeiro que conheceu a história de Jesus? A história de vida de Jesus. Aí vem um problema aqui com o operador Giliardi. Os crentes têm dificuldade de entender que Jesus é um descendente de Abraão. E que para Jesus ser o Salvador, ele tinha que ser descendente da mulher, o descendente do homem, Adão e Eva. Verdade. As pessoas entendem Jesus como um Deus que veio aqui à terra, encarnou, tomou forma de homem e nasceu. Maria foi só um teatro. Né? Jesus, quando Deus falou lá em Gênesis 3 que nasceria da mulher, era só um teatro. E aí separa Jesus do povo judeu ainda. Esse é o problema mais sério ainda. Isso não é evangelho. Todos os nossos irmãos e a igreja de Deus, ela tem sua base em povo descendente de Abraão. Gálatas 3:8. Ora, tendo a escritura previsto, a escritura previa. Qual a escritura previa?
o Novo Testamento, o Evangelho não, as Escrituras, a Escritura previa tudo que foi escrito, falava, Deus anunciava que havia de justificar pela fé só os gentios, não todos, Deus justificaria pela fé. O irmão Paulo dá ênfase aos gentios aqui, mas ele anunciou essa justificação pela fé também aos seus conterrâneos. E Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão e disse: todas as nações serão benditas em ti. As nações serão abençoadas por meio de Cristo, mas abençoado em que sentido? Ser salvo e ir para os céus. Ah, você é perdido, vai para o inferno. Isso não é Evangelho. Vamos ainda insistir buscando saber o que a grande maioria entende por Evangelho. Segue ainda mais uma resposta. O que é o Evangelho? Desta vez, a fonte é em www.respostas.com.br/o que é Evangelho. Se segue. O Evangelho é a proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna. O significado de Evangelho é boa notícia. O Evangelho é uma notícia muito boa. Todos nós pecamos e por isso merecemos castigo. O castigo do pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Deus é justo, mas Ele também nos ama e não quer nossa destruição. Por isso, Ele enviou Jesus para pagar o preço por nós. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. O Evangelho é a proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crer nele. Isso é Evangelho, cooperador Giliardi? Somente isso é limitar. Isso é parte, né, só do Evangelho? Isso. Cadê o resto da mensagem? Cadê a mensagem que Jesus será rei, que governará, que destruirá os poderes das trevas, que devolverá o mundo ao seu estado original? Cadê? A boa notícia é essa. A boa notícia é que Deus vai restaurar o homem e o mundo completamente. O irmão Paulo deixa claro que os profetas falaram do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 6. Vamos ouvir? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho, separado para a boa notícia de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, o irmão Paulo separado para o Evangelho, para dar essa boa notícia. Essa boa notícia que Deus prometeu pelos profetas nas santas escrituras. Então, se você não conseguir olhar e enxergar um Evangelho profetizado nas santas escrituras, uma notícia boa, desde Gênesis até o nascimento de Jesus, e os nossos irmãos continuaram falando dessa boa notícia, você vai ter uma fé defeituosa. E os crentes oram com o cooperador Giliardi direto: venha teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Mas querem ir para o céu? Infelizmente. Percebeu? Os crentes falam tanto que Jesus salva, mas quando chega no momento de invocar o nome de Jesus para a salvação, eles não querem. São batizados em nome de ninguém. Me perdoe, ouvinte, mas essa é a verdade. Quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batizado em nome de ninguém, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Não é batizado em nome de ninguém. E está escrito que aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, e as pessoas não invocam o nome de Jesus. Nós estamos falando de um evangelho prometido pelos santos profetas nas Escrituras. Quando lemos as Escrituras, entendemos que o evangelho não é unicamente uma mensagem sobre a vida de Jesus e sua morte para nos dar a salvação. O evangelho é a total revelação do glorioso plano de Deus para a salvação da humanidade e do mundo. É isso. Tanto
que o irmão Mateus vai registrar isso em Mateus 25, versos 31 ao 34. Ele vai falar do mundo sendo salvo, de pessoas sendo salvas. Vamos ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, dos versos 31 ao 34. É quando o Filho do Homem vier mesmo, ou é quando eu for para lá? Complicado. E aí o reino é aqui quando o Filho do Homem vem, ou o reino é lá nos céus para onde as pessoas esperam ir? É isso que acontece quando as pessoas não entendem o evangelho profetizado pelos santos profetas. É simples, é fácil introduzir ideias errôneas quando eu tenho o evangelho como Mateus, Marcos, Lucas e João. É simples, é fácil. Isso me permite fazer isso. Mas quando eu entendo o evangelho como uma mensagem que vinha sendo revelada dia a dia para os nossos irmãos, ali mesmo, no passado, nos dias dos profetas, antes de João o Batista, quando eu entendo o evangelho assim, eu consigo entender o evangelho de uma forma ampla. Há uma deficiência muito grande na cristandade. O rei vai dizer: Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Percebeu? Um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Espera aí, Deus preparou na fundação do mundo lá os céus para as pessoas ou cooperador Giliardi? Claro que não foi, não é não, gente? Não. Vai separar um dos outros quando ele vier. Infelizmente, a cristandade tem reduzido o evangelho a tão somente a história acerca da pessoa de Jesus. E assim, negligenciam e fazem vista grossa a mais profunda e abrangente mensagem que o nosso Senhor Jesus trouxe. Tem um outro problema, cooperador Giliardi, ouvintes. Quando você pergunta para os crentes o que quer dizer a palavra Cristo, eles dizem que quer dizer sofredor. Já viu alguém falar isso? Até usam, o cooperador Giliardi, o termo eu sou o Cristo, quando alguém faz um mal para ele. Já ouviu isso? Eles têm que Cristo é sofredor. O termo Cristo não é sofredor. Cristo é ungido no grego. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão trazendo aí muitas vezes. Infelizmente, mas a mensagem que as pessoas tentam trazer do Evangelho é um Cristo sofredor. É um Cristo que sofre. Vamos apresentar mais uma pesquisa para o seu esclarecimento. https://estiloadoração.com. O que é Evangelho? O que é Evangelho segundo essa fonte? O Evangelho e o Antigo Testamento. Essa fonte vai dizer: é comum algumas pessoas entenderem o Evangelho de maneira contraposta ao Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado sua maneira de se relacionar com o homem. Esse tipo de interpretação é equivocada e acaba afrontando a coerência da Escritura em si. O Evangelho deve ser entendido como o cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. O próprio Jesus nos ensinou a entender dessa forma. Em várias passagens, Jesus identifica as profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição de seu próprio ministério. Mateus capítulo 11, dos versos 2 ao 5, e Lucas capítulo 4, dos versos 16 ao 21. Nós temos aqui uma opinião que vai alinhando, né? Verdade. Essa é uma opinião mais próxima do que é verdade, né? Não é só isso. O Evangelho é mais. As Escrituras, desde o princípio até o fim, declaram uma mensagem consistente referente ao reino de Deus, uma mensagem comunicada pelos servos de Deus ao longo dos tempos. Profecia após profecia, em todas as Escrituras anunciam um verdadeiro reino governado por um Messias profetizado. Aqui nós temos uma definição correta do que é o Evangelho. O Evangelho não é só profecias que indicariam o sofrimento de Jesus, o sacrifício que ele faria para nós. Não, o Evangelho é muito mais do que isso.
Espero que você esteja raciocinando conosco para ter um entendimento verdadeiro a respeito da palavra do nosso Deus. Infelizmente, esta mensagem, ou entender o evangelho desse jeito, isso é estranho dentro da pregação em nossos dias. Parece ser hoje em dia o aspecto do evangelho menos compreendido. É isso. As pessoas não entendem que o evangelho anuncia a vinda de um rei que vai governar esse mundo, um Messias que foi profetizado, um Messias que virá para resgatar a humanidade das mãos de Satanás. Pior é que não falta informação, cooperador Giliardi, a respeito disso, e ouvintes. Não faltam. O evangelho do reino era a mensagem anunciada por Jesus. Lucas 4, verso 43, Jesus, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus diz, eu fui enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. As pessoas queriam deter Jesus para Jesus não sair de tal lugar. Mas Jesus disse, eu preciso de ir para outras cidades anunciar o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus hoje? Pergunta para as pessoas o que é o reino de Deus. O reino de Deus é morrer, ser salvo e ir para os céus. O reino de Deus é ser arrebatado e ir para os céus. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. O evangelho não é isso. Porém, os crentes têm dado outro sentido ao termo evangelho do reino de Deus, como nós colocamos. É esse o sentido, tem dado outro sentido. Fizemos uma pesquisa buscando entender o que a grande maioria dos crentes crê ser o evangelho do reino. Agora vamos falar o que os crentes creem ser o evangelho do reino. www.fazendodiscípulos.com.br/single post/2015/01/16. O que significa evangelho do reino? Essa pesquisa vai trazer dizendo o seguinte: o termo evangelho significa boas novas, isto é, boas notícias. O termo reino significa governo, reinado ou ação de reinar. Então, literalmente, a expressão evangelho do reino significa boas notícias do governo de Deus. Pregar o evangelho do reino é anunciar as boas notícias de Cristo e do seu governo sobre a vida do homem, diz a pesquisa. É apresentar Jesus como Rei e Senhor do homem. Alguns pensam que as expressões reino de Deus ou reino dos céus se referem apenas ao céu ou que o reino de Deus é no futuro. Não é verdade. E aqui continua aqui dizendo assim, portanto, vemos que na pregação do evangelho é essencial colocarmos as bases do governo de Deus sobre a vida do homem. Pregar o evangelho do reino é falar de Cristo, sua vida e obra, é falar da necessária sujeição a Ele e dar condições para ser um discípulo. Se pregarmos salvação sem as condições para seguir a Cristo, não formaremos verdadeiros discípulos. Proclamar o senhorio de Cristo e o reino de Deus é anunciar que existe um centro do universo. E, nesse centro, está o trono de Deus. Ele reina, sempre reinou. Seu reino é o de todos os séculos. Ele reina sobre tudo que existe. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a autoridade suprema do universo, reina sobre os anjos, sobre os principados e potestades, reina sobre as nações, sobre os reis, sobre todos os homens e sobre a natureza. Ele é o Senhor, aleluia, diz aí o escritor da pesquisa, né? Pastor Lucas, o que ele colocou como definição do evangelho, né? Deixou muito vago. Tem mais um tópico, ele diz assim, quando alguém dava crédito à palavra do reino, isso significava uma entrega total a Jesus e ao seu serviço. Olha só a definição. Uma perda de toda a sua vida, uma renúncia de tudo, por amor a Ele, uma mudança radical do rumo da vida. Isso aqui, pastor Lucas, é olhar o evangelho à luz dos 4 evangelhos e não segundo os profetas também, né? Infelizmente, é o que tem acontecido, né? Ele diz que pregar o evangelho do reino é anunciar as boas notícias de Cristo, também é, e do seu governo. Mas qual governo? Ele diz o governo sobre a vida do homem. E ele diz que o evangelho do reino aqui não tem nada a ver com o governo no futuro de Deus, não. Não tem nada a ver com isso, não. E aí a pergunta é,
Os profetas concordam com ele, com o operador Giliardi? De maneira nenhuma. O nosso irmão Paulo disse, o evangelho primeiramente anunciado pelos profetas. E os profetas falaram sim, de um governo sobre a terra pelo nosso Deus e o seu Senhor, que é Jesus. Perceberam, ouvintes, por que trouxemos o tema, o evangelho à luz das Escrituras? Eu vou dizer assim, os crentes espiritualmente em conhecimento estão anêmicos, doentes espiritualmente, porque falta esse conhecimento. Porque tratam as Escrituras com preconceito, separa Jesus do povo judeu, tem Jesus como alguém que não era judeu, um Jesus ahistórico, fora de toda a história, um Jesus que os profetas não identificam ele como o Messias, porque o Jesus pregado pelos crentes, ele não tem semelhança com o Jesus anunciado pelos profetas. A identidade dele é torcida. Um Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, esse é o Jesus dos profetas, cooperador Giliardi? Não. E você, meu amigo, que vem ouvindo a gente há muito tempo, fica preso nesse evangelho. É bonito você ir lá, ouvir sermões de autoajuda, ouvir aquilo, sair do culto alegre, porque Jesus morreu, derramou o sangue por você, e você sai de lá com os olhos cheios de lágrimas, comovido, mas não tem o fundamento dos profetas, que é Jesus. O Jesus que os profetas anunciam, que traz uma notícia boa, que contempla o mundo todo. Contemplam até os animais. Os animais serão mansos, dóceis. Não terão essa agressividade que tem hoje. Um evangelho que muda a natureza da terra, que faz com que a terra deixe de dar espinhos e cardos. Um evangelho que traz uma notícia que a terra vai ser boa novamente, vai voltar a ser muito boa. Um evangelho que traz salvação para o mundo. Um evangelho conforme está relatado pelo irmão João em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar. Daí o evangelho que você prega vai pôr fogo no mundo, vai acabar com tudo, vai levar você para os céus, você vai ser levado para os céus. Esse é o evangelho platônico. Quando o anjo anunciou para os pastores o nascimento de Jesus, isso registrado em Lucas 2, verso 10 a 11, o anjo disse, não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria, novas para o povo ali, que será para todo o povo, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, Cristo ungido, o Senhor, na cidade de Davi, porque é descendente de Davi. O irmão Marcos vai anunciar, afirmar qual evangelho nosso Senhor Jesus pregava. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, o reino de Deus se aproxima, arrependei-vos e crede no evangelho. No evangelho você tem que crer. Você consegue crer nessa definição de evangelho que estão dando aí? Eu li Marcos 1, verso 14 ao 15. Você vai crer nesse evangelho e infelizmente esse evangelho vai te levar para caminhos que você não quer chegar lá. Eu vou repetir em outras palavras. Infelizmente, o evangelho pregado pela grande maioria na cristandade hoje não consegue entender que o evangelho é a boa notícia de que Deus se interessa e vai salvar a humanidade, vai salvar o mundo das mãos do diabo, vai nos resgatar do poder de Satanás. Deus prometeu isso à humanidade, Adão e Eva. Ouça a promessa de Deus em Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta descendência da mulher te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui temos a base do evangelho do reino, que não é só tirar o domínio de Satanás do mundo, mas tirar o domínio de Satanás da vida das pessoas, tirar o domínio de Satanás de todas as esferas. Deus, por meio de Jesus, destruirá o poder de Satanás. Esse é o evangelho. Glória a Deus, louvado seja Deus. É esse o evangelho. Um evangelho que não resolve totalmente o problema do Éden não é verdadeiro. Qual o problema do Éden? Você é pó, vai tornar ao pó. Não, hoje você morre e vai para o inferno, não é para o pó. Isso é evangelho? O que é salvação? É perdão de pecados? Não! O evangelho lá no Éden fala, um cordeiro morreu para trazer vestes, justiça aos seres humanos. Isso é Jesus no evangelho. Não,
você recebe e aceita o evangelho para ser salvo, para ir para os céus. Um evangelho que não resolve totalmente o problema do Éden não é verdadeiro. Porém, os crentes ignoram as profecias e apresentam fragmentos do evangelho. E para complicar, leem o evangelho na ótica e filosofia pagã. Os crentes não creem que a morte é real. Não creem. Apesar de Jesus ter transformado a morte de todos os seres humanos em um sono. É isso. Tanto dos salvos, lê João 5, verso 28 e 29, tanto os salvos como os perdidos irão ressuscitar. A diferença está na escolha que cada um faz. Então Jesus já salvou os homens da morte eterna que Adão trouxe e transformou a morte ali que Adão trouxe em apenas um sono. E agora é você que escolhe ressuscitar para a vida ou para a morte. Os crentes não creem que a morte é real, que o sacrifício de Jesus transformou a morte de toda a humanidade em um sono. Eles não conseguem crer nisso. Que o sacrifício e a ressurreição de Jesus garante a ressurreição de todos, conforme João 5, versos 28 e 29. Sejam justos ou injustos, uns ressuscitarão para a vida, outros para a morte, porque vai depender da sua escolha. Infelizmente, os crentes relacionam salvação a uma ida ao céu, eu vou insistir nisso, e perdição ao lançamento das pessoas ao inferno de fogo. O irmão Abraão acreditava no evangelho. Conheça o que ele esperava. O que esperava o irmão Abraão, cooperador Giliardi? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 4,13. Abraão acreditava que ia para o céu, que seria herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. E os crentes querem ser herdeiro do mundo ou querem herdar os céus? Herdar os céus. E quem queria o céu para ele? E foi jogado. O anjo que se tornou aí o inimigo do povo de Deus. Viu? E está cheio de gente querendo os céus. O irmão Filipe pregava acerca do reino de Deus e falava do nome de Jesus Cristo e batizava as pessoas, homens e mulheres. Ouça o texto. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. As pessoas acreditavam na pregação do irmão Filipe, que estava anunciando o reino de Deus e anunciando a salvação, o batismo em nome de Jesus. As pessoas querem ser batizadas em nome de Jesus hoje, cooperador Giliardi? Não. Querem ser batizados no nome de ninguém. E o batismo no evangelho bíblico é em nome de quem? Não há outro nome senão Jesus, que salva o povo dos seus pecados. Atos 4, verso 12. Com certeza, o evangelho não é apenas a biografia de Jesus, incluindo o seu ministério. Infelizmente, isso é o que a grande maioria dos crentes acredita. Isso tem levado a grande maioria a crer num evangelho sintético no lugar de um evangelho autêntico. Só para você saber o que é evangelho sintético, quer dizer sintético, vamos trazer o significado de sintético. Sintético. Evangelho sintético não é o evangelho autêntico, é sintético. O que é sintético? Sintético, segundo o dicionário léxico português, referente ao que diz respeito à síntese, realizado ou concretizado em síntese, resumido, conciso ou abreviado. 3. Diz-se daquilo que é fabricado ou produzido, olha só, sintético, daquilo que é fabricado ou produzido de modo artificial, através de síntese química, feito em laboratório ou indústria, de forma a ficar semelhante ao natural. Disse daquilo que é confeccionado por uma síntese, pele sintética, material sintético, que tem tendência ou inclinação para a síntese ou resumo. Pô, sintético, pastor. Resumindo, aquilo que é fabricado, né? Aquilo que não é original, mas tenta ser original, se resumindo. É o evangelho de hoje. Infelizmente, é o evangelho de hoje. É verdade. Para ficar mais claro, vamos trazer o sinônimo de sintéticos. O que é sintético? Eu estou falando de evangelho sintético. Nós temos ali os sinônimos, que não é natural, artificial, plástico, antinatural, falso, fictício e real, em que é feita uma síntese. Resumido, abreviado, sintetizado, reduzido, curto, breve, encurtado, sucinto, sumário, lacônico, condensado, concentrado, conciso, compacto, compendiado, telegráfico, sinóptico, sinótico, epitomado, substanciado. Isso nós tiramos de www.sinonimos.com.br
sintético. Percebeu que quando o evangelho não é à luz das escrituras, ele é sintético. Ele é um evangelho falso. Você pega ali, ó, um sapato barato. O sapato tá barato. Tá barato, não é couro, legítimo, é sintético. Tá vendo? Vou tomar um suco de abacaxi. Tá escrito lá artificial. O sabor é igual, mas o conteúdo é mentiroso, não é verdade. Não tem nada de abacaxi ali. Evangelho sintético, que não é natural. O evangelho natural é aquele que parte de Gênesis e vai se harmonizando com as escrituras, e vai se harmonizando com o que os nossos irmãos pregavam, e chega no livro do Apocalipse e se fecha com perfeição e harmonia. Esse é o evangelho natural, autêntico. O que é autêntico, cooperador Giliardi? Segundo a pesquisa feita em significados.com.br, autêntico significa verdadeiro, legítimo e genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, positivo. Autêntico é a comprovação daquilo que é legalizado conforme a lei, que é legitimado no direito ou na justiça. Exemplo, a escritura do imóvel é autêntica. Diz-se que é autêntico aquilo que possui ou apresenta uma elaboração e procedência, olha só, elaboração e procedência comprovada, que é próprio da origem a que se atribui. Autêntico é também aquilo que se pode dar fé, aquilo que é fidedigno, que merece todo o crédito. Exemplo, a assinatura do documento é autêntica. Autêntico, aquilo que possui ou apresenta uma elaboração e procedência comprovada. E aí fica a minha pergunta, no evangelho que você tem acreditado, querido ouvinte, ele tem uma procedência ou ele foi criado de forma artificial? Ele se ajusta, se harmoniza com o que os profetas falaram? Aí tem uma coisa, cooperador Giliardi. Os crentes gostam de pegar as profecias que falam do sofrimento de Jesus. Isso aí os crentes são mestres hoje para fazer. É o coaching, né? Pregação coaching. Pega, olha, aqui o profeta Isaías disse que ele seria sofredor, o salmista Davi disse assim, que as vestes seriam divididas, falou isso, falou aquilo, mas quando o salmista Davi fala que ele será rei, que seria herdeiro do trono dele, isso eles não pegam. Quando o salmista Davi fala que, e vai falando, outros profetas vão falando, que a respeito do governo dele, que ele dominará, que ele regerá as nações com vara de ferro, que ele governará do renovo de Davi, nasceria um das raízes de Jessé. Isso eles não querem, porque eles querem um Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, eles querem um Jesus Deus. Acaba criando o evangelho sintético. O sinônimo de autêntico, sinônimo de autêntico. Tirado de www.sinonimos.com.br/autêntico, diz: genuíno, legítimo, puro, fidedigno, lídimo, original, verdadeiro, vero, veraz, verdadeiro, verídico, real, natural, espontâneo, franco, honesto, irrano, natural, sincero, válido, certo, exato, incontestável, inconteste, inegável, válido, autenticado, aprovado, autenticado, comprovado, legalizado, ratificado, sancionado. O irmão Paulo é apresentado pela cristandade erradamente quando se diz que ele pregava um evangelho somente acerca da vida e morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. Porém, a realidade é que Paulo, nosso irmão, pregava uma mensagem sobre ambos, Jesus Cristo e o reino de Deus. Não tem como separar Jesus do reino. Só os crentes gostam de separar. E aí veio Scofield, né? Havia uma briga grande em excluir judeus e separar a igreja dos judeus. Isso não era harmônico, não ia dar bem. Aí o Scofield, a teologia das dispensações, resolveu essa situação. O judeu é da terra, a igreja é dos céus, há promessas para o judeu e há promessa para a igreja. E isso separaram, criaram uma confusão, que não é verdade. O evangelho para a salvação é um só, tanto dos judeus como dos gentios, é o mesmo evangelho. Não é diferente.
A promessa para os judeus e a promessa para a igreja, o povo que não são judeu e que não são judeu natural, é a mesma. Tanto está escrito que os que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, no finalzinho do capítulo. Os que são de Cristo são herdeiros de Abraão. E aí, meu amigo, você pega lá e lê as escrituras, qual foi a promessa que Deus fez para Abraão. E você tem Abraão como pai da fé, é isso mesmo. Você está nas pisadas de Abraão. Você fala, nós estamos na pisada de Abraão. Só que Abraão era obediente a Deus, guardava as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Abraão acreditava que seria herdeiro do mundo e não do céu. E você, com sua fé, com esse evangelho platônico, crê no quê? Me desculpa, Tom, mas é isso. O livro dos Atos registra que no princípio do seu apostolado, do irmão Paulo, ele criou congregações em várias cidades. Atos 14, verso 22, confirmava o ânimo dos discípulos, exortando os discípulos a permanecer na fé, e dizia que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Entrar no reino de Deus. Ele não estava dizendo entrar no céu. Se o irmão Paulo acreditava aqui que era o céu, ele teria deixado isso muito claro. Com muitas tribulações nos importa entrar nos céus. Dá glória a Deus, irmãos. É com luta, meu irmão. Sem luta você não vai entrar nos céus. É o que nós ouvimos cantar nos hinos. É o que nós ouvimos as pessoas falarem. Tudo diferente do evangelho pregado pelos nossos irmãos. Em Atos 19, verso 8, diz que entrando na sinagoga, o irmão Paulo falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputava, persuadindo as pessoas acerca do reino de Deus. Em Atos 20, verso 25, o irmão Paulo diz assim, agora na verdade eu sei que todos vós, por onde eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Os irmãos não tiveram oportunidade mais de ver o irmão Paulo. Em Atos 28, verso 23, o irmão Paulo estava ali encarcerado em uma casa, mas as pessoas queriam ouvir ele, foram lá assinalar um dia, e foram muitos ter com ele a posada onde ele estava, e o irmão Paulo declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, e usava tanto a lei de Moisés, e como os escritos dos profetas, para mostrar que Jesus era o Cristo. Desde a manhã até a tarde o irmão Paulo fez isso. E o verso 31 diz assim, que o irmão Paulo pregou o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não há como separar o evangelho do reino do evangelho. Abraão acreditou nesse evangelho como um todo. O texto de Lucas 9, verso 1, e o 2, convocando Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para que curassem enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa era a mensagem central. Libertação para o homem. Quando Jesus viveu aqui no mundo, Jesus ele mostrou um pouco o que vai acontecer no reino. As enfermidades serão destruídas, os poderes de Satanás serão abatidos e destruídos totalmente, e o mundo voltará a ser um mundo muito bom que Deus deseja para mim e para você. O que você crê é que você vai para os céus, vai tocar a harpa com os anjos. Vai tocar a harpa, você morre hoje, já vai lá para os céus e toca a harpa. Aqueles salvos que morreram no passado, há 1000 anos atrás, estão tocando harpas lá nos céus. E aí quando Jesus vier, vai ter o julgamento, né, que as pessoas creem assim, né? Aí vai dizer, você tocou a harpa há 1000 anos, aí tá errado, rapaz, vai para o inferno, é lá que é o seu lugar. Porque vai ter um julgamento, os crentes creem assim. E vai ter um julgamento para quê? Se o cara já está tocando harpa lá no céu, se o outro já está queimando no inferno por 1000 anos. Você queimou 1000 anos aí no inferno errado, vem para cá, rapaz, seu lugar é aqui. Dá a harpa para esse aqui, vai você para o inferno. Não é brincando não, mas é isso que está acontecendo. Por que isso? Por quê? Isso é fruto de um evangelho platônico, de um evangelho fragmentado. O livro dos Atos vai apresentar evidências fortes da mensagem que os nossos irmãos pregavam. Do Cristo que os nossos irmãos acreditavam. De um Cristo descendente de Abraão. De um Cristo que tinha uma identidade. Em Lucas 19, verso 11, as pessoas ouviam Jesus falar, pregar essas coisas. Jesus prosseguiu e contou uma parábola por quanto estava perto de Jerusalém. As pessoas cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então nossos irmãos acreditavam que o reino de Deus era um governo da parte de Deus que manifestaria no mundo. Eles não acreditavam que o reino de Deus era nos céus. Lucas 23, versos 50 ao 51. Eis um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho dos atos dos outros que condenaram a Jesus. Esse homem era de Arimateia, a cidade dos judeus. Esse que também esperava o reino de Deus. E nós estamos esperando o reino de Deus. Você está? Você tem orado, venha teu reino.
Tem orado desse jeito? Eu oro, venha o teu reino, porque eu sei que vai chegar um dia em que Jesus voltará e ocupará o governo desse mundo, destruirá todas as forças do mal e devolverá esse mundo ao seu estado original e tirará o domínio de Satanás desse mundo. Eu creio nisso e oro, venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 22, verso 18, quando na última ceia estava ali, Jesus disse, porque eu vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O reino de Deus é algo que vem. Não é você que vai para lá. Jesus ensinou seus seguidores a orar, venha o teu reino. Mateus 6, verso 10. Ouça Atos 1, verso 3 ao 7. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por o espaço de 40 dias, o nosso Mestre Jesus depois da ressurreição. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ao reino de Deus. E o interessante é o que se segue, querido ouvinte. Quando Jesus falava acerca do reino de Deus, olha o que é que os discípulos perguntaram a ele. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui nós percebemos, pastor Lucas e ouvintes, ouvindo eles acerca do reino de Deus, se atentaram para o governo do Messias na terra e perguntaram, é agora, Senhor? E Jesus disse que pertencia somente a Deus. Amém, louvado seja Deus. 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus estava explicando para eles quando é que o reino viria, explicando. O desejo deles era que o reino manifestasse. Jesus disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está vendo que isso aqui tem uma semelhança com ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus? Por quê? Porque a inauguração do reino se dá no momento da volta de Jesus. Mas os crentes dizem que não, que vai se dar depois de um arrebatamento secreto, e depois os crentes vão para os céus, passar 3 anos e meio lá, depois vão voltar para estabelecer o reino. Isso aí foi Scofield, a teologia das dispensações que criaram para tentar harmonizar essa discrepância que havia. E aí só faz confusão, e tem muitos crentes crendo nesse evangelho. Vamos finalizando já com a carta do irmão Pedro, 2 Pedro 1, verso 10 ao 11. O irmão Pedro diz assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, verso 10 ao 11. Atos 8, verso 12. Filipe, o nosso irmão, pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E as pessoas se batizavam. E você? O evangelho que você crê nem permite você ser batizado em nome de Jesus. Não é estranho isso? Os irmãos nós falavam ousadamente acerca do reino de Deus. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Infelizmente. Que o eterno Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Desculpa pelo tom, mas isso é muito sério que nós estamos trazendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Altíssimo, soberano e eterno Deus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra da verdade que tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos cobrir, Senhor Deus, com o Espírito Santo que está em nós. E assim, Pai, dando coragem e ousadia para sempre nós falarmos com destreza, Senhor Deus, porque vem de Ti. A voz é nossa, mas a palavra é de Ti. Te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra que está sendo pregada possa, Senhor Deus, estar no coração de cada ouvinte. Possa cada dia mais nós entendermos, Senhor Deus, o Teu Evangelho e praticá-lo. Que a cada dia mais possamos, Senhor Deus, aprender de Ti, nos aproximarmos das Escrituras e entender o que o Senhor revelou, para que possamos, Senhor Deus, sermos firmes e obedientes servos Teus,
Abençoa a Igreja de Deus espalhada pelo mundo inteiro, dando paz, dando palavra, Senhor. Abençoa a cada ouvinte que está necessitando de Ti, que o Senhor Deus possa alcançar pela infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Possa visitar a cada um, Senhor Deus, e que a palavra da verdade venha a ser pregada, Senhor Deus, com coragem, com ousadia, que possa, Senhor Deus, se espalhar, e que a Rádio Encontro com Deus seja abençoada e abençoadora na vida de cada irmão, e que possa aumentar o número de ouvintes, Senhor Deus, para que possa, Senhor, mais pessoas entrarem pela essa porta e serem chamados: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Altíssimo, muito obrigado, Pai. Que estes programas possam crescer em número e possam crescer, Senhor Deus, a cada dia mais em sabedoria. Que o Senhor Deus nos guie com Teu Espírito Santo, nos dando assim, Senhor Deus, um espírito ativo, para que nós possamos ser atuantes no corpo de Cristo, para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso, ó Eterno de Israel, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Assim, meu querido ouvinte, encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade.